E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é a base de tudo que a gente faz na odontologia, a anestesia local. O nosso objetivo aqui é ir muito além da teoria, é criar uma verdadeira aula prática, focada em dominar a técnica e principalmente a anatomia, para que o seu sucesso clínico seja previsível. Vamos nessa? Olha, vamos começar com essa frase que, pra mim, mata a charada. Ela diz tudo. Você pode ter o sal anestésico mais moderno, a melhor tecnologia do mundo, mas se a sua técnica for falha, se a sua agulha não chegar onde precisa, nada disso adianta. O sucesso de verdade mora nessa sinergia perfeita entre o que você injeta e, mais importante, como você injeta. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente começa pelos fundamentos, depois sobe para as técnicas da maxila, encara o grande desafio do alveolar inferior na mandíbula, explora soluções avançadas para aqueles casos mais complicados e, no final, a gente amarra tudo para você aplicar já no seu próximo paciente. Ok, vamos começar do começo, né? Para todo mundo estar na mesma página. Entender como as técnicas são classificadas é o primeiro passo para a gente saber exatamente qual ferramenta usar em cada situação clínica que aparece no consultório. Pensa numa árvore, que fica fácil de entender. O bloqueio terminal, o infiltrativo, é como se você anestesiasse só as folhinhas, sabe? As terminações nervosas bem na periferia. Já o bloqueio de campo, o regional, a gente já atinge os galhos menores, pegando uma área um pouco maior. E o bloqueio troncular? Bom, aí a gente vai direto na fonte, no tronco principal do nervo, e anestesia tudo que vem depois dele. Agora sim, vamos para a maxila. Aqui a gente pode dizer que a anatomia é a nossa grande aliada. A própria natureza do osso maxilar faz com que as técnicas aqui sejam, na grande maioria das vezes, muito eficazes e com uma taxa de sucesso altíssima. E na maxila, a técnica rainha, a que a gente mais usa, é a supraperiosteal. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. A gente vai depositar a solução anestésica bem pertinho do ápice da raiz do dente que a gente quer anestesiar. O conceito é esse, mas a execução precisa ser perfeita. Agora se liga nos detalhes que fazem toda a diferença. Primeiro ponto, o bisel da agulha, aquela pontinha cortada, sempre virado para o osso. Isso ajuda a solução a sair suavemente. Segundo, o local exato é no fundo do sulco, na altura do ápice. Terceiro, e isso é crucial, não injete rápido demais e nem por baixo do periósteo, porque isso descola o tecido e causa uma dor que não tem necessidade nenhuma. E por que tudo isso funciona tão bem aqui? Simples, a cortical óssea da maxila é fininha e cheia de poros, o que deixa o anestésico passar por ela e chegar no nervo com muita facilidade. Certo. Mas e se você precisa trabalhar em vários dentes de uma vez? Fazer uma supraperiosteal atrás da outra não é prático, né? É para isso que existem os bloqueios regionais. Para os molares, a gente usa o alveolar superior posterior. Para os pré-molares e aquela raiz mesiovestibular chatinha do primeiro molar, a gente vai no alveolar superior médio. E para caninos incisivos, o bloqueio é do alveolar superior anterior. É um mapa, e saber usá-lo te dá muito mais eficiência. Bom, saímos do nosso porto seguro, que é a maxila, e agora vamos encarar o grande desafio da anestesia local, o bloqueio do nervo alveolar inferior. É engraçado porque é a técnica que a gente mais faz e, ao mesmo tempo, é a que mais dá errado. Entender o porquê é o primeiro passo para a gente virar esse jogo. Gente, aqui o sucesso depende 100% da sua capacidade de identificar e confiar nos marcos anatômicos. E o principal deles, sem dúvida, é a palpação. Você precisa sentir com o seu dedo a borda anterior do ramo da mandíbula, achar maior concavidade ali. Essa é sua âncora. A ráfia pterigomandibular vai ser seu limite visual medial e o plano oclusal dos dentes de baixo te dá a altura da punção. Esses são os 3 pilares do sucesso. E aí, com esses marcos bem definidos na sua mente e na ponta do seu dedo, a trajetória fica clara. A agulha entra ali no espaço pterigomandibular e avança até você sentir aquele toque suave no osso, lá perto da língula. Esse toque é a sua confirmação, é o X do mapa do tesouro. Você chegou onde precisava. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? Se a gente aprende isso na faculdade, faz todo santo dia, por que essa técnica falha tanto? O que está passando batido? Então, a resposta não é uma só. A anatomia da mandíbula varia demais de pessoa para pessoa. Isso já complica. Erros de técnica, como entrar com a agulha muito baixo ou muito para dentro, também acontecem. Mas a grande pegadinha, o vilão que muita gente esquece, é a tal da inervação acessória. O nervo miloióideo, em especial, às vezes, sai do alveolar inferior antes da entrada do forame, e aí você pode fazer a técnica perfeita que a polpa do dente não vai anestesiar.
E quando a falha acontece, principalmente por causa dessa inervação acessória, não adianta teimar e repetir a mesma técnica. Você precisa ter um plano B na manga. É aí que a gente lança a mão das técnicas suplementares, como a intraóssea ou a intraligamentar. Elas vão direto ao ponto e resolvem o problema na hora. Mas e se a gente pudesse evitar cair nessas armadilhas do bloqueio padrão desde o começo? É para isso que existem as técnicas avançadas. Vamos ver agora a Go-Gates e a Vazirane Akinosi, que são alternativas com taxas de sucesso bem mais altas. Olha que legal essa tabela, ela deixa tudo bem claro. A sua decisão entre uma e outra é puramente clínica. Seu paciente abra bem a boca, Go-Gates é uma ótima pedida. O paciente chegou com trismo, com limitação de abertura, aí a Vazirane Akinosi é a sua salvação. A Go-Gates é um bloqueio mais alto, mais completo, com uma taxa de sucesso absurda. E a Vazirane Akinosi, por ser feita de boca fechada, é a nossa técnica de resgate nesses casos. Focando um pouquinho na Go-Gates, as vantagens são gigantescas. Sucesso de mais de 95%, uma área anestesiada enorme. E por que a aspiração positiva é baixa? Simples, porque a gente injeta lá no alto, longe dos vasos que entram junto com o nervo no forame mandibular. Mas tem que alinhar a expectativa, né? A anestesia demora um pouco mais para pegar, uns 5 a 10 minutos, e o paciente precisa colaborar, mantendo aquele bocão bem aberto. Agora um alerta. Muita atenção aqui, pessoal. O bloqueio do nervo maxilar, o bloqueio de V2, não é uma técnica para o dia a dia. Ela é reservada para casos cirúrgicos muito específicos, muito extensos. É uma técnica considerada lesiva, com riscos de complicações bem sérias, como exoftalmia, amaurose, que é a perda temporária da visão, e até fratura de agulha. Então use com extrema cautela e só se você tiver muita experiência. Beleza, vamos fazer um teste rápido para ver se o conceito ficou claro. Pensa rápido aí. Técnica de Vazirane Akinosi. Qual é a grande sacada clínica dela? Qual o seu superpoder? Isso aí, exatamente. A mágica dela é poder ser feita com o paciente de boca fechada. Isso faz dela a nossa carta na manga, a técnica que salva o nosso dia quando chega um paciente com trismo e as outras técnicas para mandíbulas são simplesmente impossíveis de fazer. Bom, chegamos na nossa reta final. A ideia agora é juntar todas essas peças do quebra-cabeça e transformar essa informação em ação, em decisões mais seguras e certeiras lá no seu consultório. Então, para a gente resumir e não esquecer mais, na maxila, a supraperiosteal é sua melhor amiga. Para o NAI padrão, o mantra é palpar o ramo, visualizar a RAF e checar o plano oclusal. O NAI falhou, seu primeiro pensamento tem que ser em inervação acessória e sua solução, as técnicas suplementares. E nos casos mais cabeludos, Go-Gates te dá previsibilidade e Vazirane Akinosi resolve o trismo. Simples assim. No fim das contas, pessoal, o segredo é esse aqui. A verdadeira maestria não é só decorar uma receita de bolo, é entender a anatomia tão profundamente que você consegue enxergar com a ponta dos seus dedos o que está ali por baixo. Essa é a habilidade que separa uma boa anestesia de uma anestesia perfeita. E para a gente fechar, deixo uma provocação para você. Qual é o seu próximo passo? Pensa aí, qual dessas técnicas ainda te deixa com aquele frio na barriga? Pega essa técnica, estuda de novo os marcos anatômicos, pega um crânio, visualiza tudo antes de atender seu próximo paciente. A maestria começa com um único passo, de forma deliberada.